Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí à nossa disciplina de agricultura. Hoje vamos falar da cultura da batata, uma solanácea, tá? Solano tuberoso. Então a gente vai falar aí um pouco para vocês sobre essa cultura, tá? Espero que todos estejam bem e vamos lá. Nos aspectos econômicos, é o quarto alimento mais consumido no mundo, né? Principal olerícola aí em área plantada, de preferência, tá? Temos aí 170 mil hectares de área plantada, uma produção de 2 milhões e meio de toneladas ao ano, uma produtividade média aí maior que 14 toneladas por hectare, e a região sul e o sudeste representam 98% da área aí, plantada da cultura da batata. Então a sua origem, né, na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, lá, né, 1570, né, e na Europa aí em 1620, na América do Norte, então a conhecida batata inglesa ou batatinha, tá? Produzida bastante aí na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Originando o nome aí batata inglesa. Então os europeus consomem muita batata aí na fonte de carboidrato, tá? Então há uma variabilidade aí de cultivares, de espécies, tá? Então, espécies silvestres no Peru, no Equador, na Colômbia, Chile, né? Então, essas espécies aqui, depois com cruzamento, fazendo resistência de doença, surgiu a batata hoje que a gente conhece. Mas há uma grande variabilidade genética, tá? Para chegar aqui hoje na batata inglesa que a gente consome, tá? Principalmente essa de cor creme, bastante consumida no Brasil, tá? Algumas características e seus aspectos botânicos, né? Então a planta herbácea, né? Então pouco lignina na sua formação aqui do seu caule, folha, né? E o tubérculo também é considerado um caule subterrâneo, mas ela tem um caule também de tipo haste, tá? A folha é simples, né? Ela é recortada em lóbulos, então vai formando essas folhas compostas aqui. Então tudo aqui é uma folha, tem um pecíolo, né? E aí que liga ao caule aqui, isso aqui é a folha formada por folíolos, tá? O calo geralmente é verde, né? Pode apresentar uma pigmentação avermelhada ou escura. O calo pode se apresentar aqui quadrangular, triangular ou redondo, vai depender da espécie. A parte subterrânea do caule tem um formato de estolão, né? Então ela tem outro caule aqui que vai formar o estolão, que é essa ligação com o tubérculo, que vai dar origem aí aos tubérculos, né? Então ele começa aqui, ó, a gente tem o sistema radicular, né? E vai se formar um estolão que vai dar origem ao tubérculo, tá? E é essa parte do caule aí, do tubérculo, que a gente consome. Então aqui vocês podem ver, né, no desenho aqui do tubérculo aqui, né, que a gente tem essas gemas aqui, ó, que a gente chama de nó. Então a gente tem o nó, o entrenó e o nó. E isso é característica de caule, né? Tá? Então a gente tem o caule tipo haste aqui também, que é um caule aéreo, e aqui já é um tubérculo caule subterrâneo, tá? Depois ele vai dar a flor, né? A sua inflorescência aqui é a flor, e consequentemente depois o fruto, tá? Então a gente tem fruto aqui que também produz sementes.
Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então tá aqui o fruto da batata, tá? Solanácea, beleza? O tubérculo possui aquelas pequenas formações que é as gemas que eu falei para vocês, né? Ali agora, número variável de gemas. Então a polpa pode ser branca, creme ou amarela, né? E aqui mostrando as brotações, ó, né? Uma gema aqui, né? Um nó que a gente chama, um intervalo que é o internó e o outro nó que vai soltar gemas vegetativas, tá? E aí a gente tem o tubérculo semente, que a gente realiza o plantio aí desse tubérculo semente, tá? Então a gente tem algumas fases, né, de desenvolvimento aí, as fases fenológicas e as fases de crescimento. Então a gente tem o desenvolvimento do broto, nesse período entre o plantio e a emergência da haste, né, que é o caule aéreo. Nesse estágio aí a planta sobrevive das reservas dos tubérculos mãe, né, que a gente chama de tubérculo mãe, que vai dar origem à planta, né, já que o sistema radicular ainda não se desenvolveu ainda, certo? Isso na fase de crescimento 1. Depois a gente tem a fase de crescimento 2, que é o desenvolvimento vegetativo, né? Então ele vai desde a emergência até o desenvolvimento das estruturas diferenciadas aí, que a gente denomina os estolões, que vai dar origem aos tubérculos, né? Os estolões se desenvolvem aí a partir de gemas axilares, então crescimento horizontal, tá? Então essa é a fase de desenvolvimento vegetativo, tá? Fase de crescimento 2, e vai desde a emergência até o desenvolvimento das estruturas diferenciadas, que são os estolões, tá? Então começa a crescer a parte aérea e o sistema radicular, mas já começa a desenvolver os estolões aqui, que vão dar origem aos tubérculos, tá? Caule subterrâneo. Então, na fase de crescimento 3 já começa a ter início aos tubérculos, então o sistema radicular, a parte aérea vai desenvolver as hastes e as folhas, né, a parte vegetativa aí, mas já começa a aparecer aqui aos pontinhos aqui o desenvolvimento dos tubérculos, tá? E essa fase aqui era conhecida como um florescimento precoce, então começa a soltar a inflorescência aqui já. Aí começa a ter o que? O volume dos tubérculos, né? O crescimento dos tubérculos, tá? Então já começa a desenvolver mais tubérculos, mas começa a crescer os tubérculos aqui, tá? E todos os fotossintéticos aqui, os metabólicos, são direcionados para onde? São dirigidos aqui para os tubérculos, aqui, para aumentar a reserva energética aqui da planta. Então ela desenvolve isso aqui, né, o tubérculo, não para a gente comer, mas como reserva aqui, que a gente sabe que tem amido aqui, então é reserva para a planta, para poder produzir e garantir a espécie aí, né? A geração aí da espécie. Depois a gente tem o processo de maturação, que é a fase 4, né? Os ramos aí já vão ficar amarelados, perde as folhas, a atividade fotossintética diminui por causa da perda aí das folhas, né? Os tubérculos atingem aí o crescimento máximo, então eles ficam bem definidos, né? Então ocorre o que? O processo de maturação desses tubérculos, né? Então quando aí a película aí do tubérculo, né? Do caule aqui, ela começa a encontrar aí brilho, então ela tem um grau máximo aí, né, de maturação. Então ela está bem brilhosa. Se você lavar, você vai ver que a batata, quando você compra, ela está com um brilho característico aí da espécie, né? Então já dá um alto grau de maturação. Aqui falando alguns aspectos nutricionais, né? Então aí
as vitaminas, né? Então a gente tem as vitaminas e os sais minerais, né? Além da água, 77 gramas de água aí, no caso de 100 gramas aí. E depois a gente tem também os minerais aí como ferro, fósforo, potássio e as vitaminas, tiamina, né, niacina. Vitamina C, proteínas, né, fibras e principalmente carboidrato, tá? Então, além do cálcio também. Então, alguma batata bastante nutricional e desenvolvimento. Por isso que os europeus consomem bastante batata e nós aqui consumimos arroz, né? E a batata como fonte aí de carboidrato. Tá? Clima. Como ela é de origem andina, né? Comporta-se melhor em clima ameno, tá? Com temperaturas noturnas baixas, que vai favorecer o quê? A formação dos tubérculos aí. Então, a gente precisa aí de regiões de climas amenos, com temperaturas noturnas abaixo de 10 graus. Nas regiões quentes, né, temperaturas acima aí de 20 graus, né, aparece muita doença, principalmente a requeima. Né? E algumas doenças favorecidas pelo frio, pinta preta, tá? A requeima favorecida pelo frio e a pinta preta favorecida pelo calor. Então vai aparecer algumas aí. Mas interessante que a gente tem que ter temperaturas abaixo de 10 graus noturna. Para quê? Para ter a formação dos tubérculos. Tá? Então temperatura média aí entre 10 a 20 graus. Aqui tá um erro aqui é graus, tá? São adequados aí para a cultura da batata. Tá? A maior influência da temperatura vai ocorrer no processo do que? De tuberização, né? Que é o período crítico aí da planta de formação dos tubérculos. Tá? Então nessa ocasião a temperatura aí tem que estar noturna, né? Entre 12 a 16 graus são indispensáveis para a formação completa e perfeita aí dos tubérculos. Tá? Temperaturas noturnas elevadas, né? Temperaturas maior que 16 graus aí, maior que 20 graus, vai prejudicar ou até impedir o processo de tuberização, quer dizer, a formação do tubérculo. Então, durante o período de crescimento aí, né? Então a gente vai ter aí a maturação do tubérculo. As altas temperaturas vai estimular o maior desenvolvimento da planta, né? Então você vai ter o desenvolvimento vegetativo, que é o maior desenvolvimento da planta e menor produção de tubérculo. Então as altas temperaturas elas provocam isso. Então você vai ter maior desenvolvimento vegetativo, intensidade aí, ela vai gastar bastante energia por causa da respiração e não vai produzir, diminuindo aí a produção dos tubérculos. Tá? Então, as altas temperaturas. Então, na nossa região aqui, a gente vai ter crescimento do tubérculo, mas com uma produção bem menor. Então, a gente tem, para fazer aí o plantio, né, da batata, a gente vai ter que fazer a escolha de alguns cultivares. Então, as características ideais, né, são a produtividade precoce, com menos de 100 dias do ciclo aí, né, desde do plantio do tubérculo semente até a colheita dos tubérculos, né, então com menos de 100 dias. Produção de alta porcentagem de tubérculos comerciais, né, porque a gente tem os tubérculos que ficam menores, resistência às principais doenças e pragas e baixa tendência ao distúrbio fisiológico aí, que é o embonecamento, rachadura, né, coração oco, coração preto e mancha chocolate. Então, alguns distúrbios fisiológicos no tubérculo. Então, tem que ter baixa tendência a esses distúrbios fisiológicos. Tá? As características ideais aí também da escolha das cultivares
baixa exigência em fertilizante, né? Então, período de dormência curto, principalmente dos tubérculos semente, alta estabilidade da produção, resistência ao transporte e armazenamento, película amarela lisa e brilhante, polpa creme ou amarelada, tubérculos uniformes, né? E alongado, aí principalmente nessa cultivar vintage, né? E óleos superficiais, as gemas superficiais, tá? Então não pode ser muito pronunciada, isso não perde o valor comercial. Aqui algumas variedades, mostrando para vocês, né? As variedades aqui, né? A Gata, Binge, Marx, Asterix, né? Mona Lisa, Bacata, Cupido, Mundial, né? Então aí mostrando também a característica aí da película, né? De cada uma delas, tá? E aqui mostrando de acordo com as variedades, a cor da casca, a cor da polpa, né? Então tem que ser um amarelo, a cor da casca, né? Variando aí de amarelo até vermelho, né? E a cor da polpa, um amarelo mais claro e um amarelo mais intenso aí, tá? Aqui mostrando para vocês aquilo que eu falei para vocês, a cor da casca da película aqui, né? Mas a polpa, ó, mostrando essa vermelha, a polpa amarela, tá? De um amarelo mais intenso, um amarelo mais claro aqui, ó, tá vendo? Então a polpa pode ir de um amarelo, né, mais intenso, um amarelado um pouco mais não tão intenso, vermelho, né? A película rosa e vermelha, né? Mas a polpa ela é amarela, né? E aqui, né, mostrando uma característica aqui da batata, que ela pode ser tanto para fritura como para fazer chips, né? Algumas já indicadas para massa, né? E aí na cozinha para a gente cozinhar, né? Mais uma já indicada para ser massa ou fritura, outras já especialista em chips e fritura, tá? Então, e outras já direcionada aí à cozinha no cozimento, tá? Principalmente essa mundial aqui, tá? Estou mostrando as características aí de algumas cultivares. Local de plantio, solos profundos, bem estruturados, né? Férteis, fazer rotação de culturas com gramíneas para quebrar o ciclo aí de pragas e doenças, evitar solos úmidos, evitar solos muito compactados e argilosos, que o desenvolvimento do tubérculo vai ser influenciado, e evitar áreas contaminadas aí com doenças, tá? Então, características de local de plantio aí normal para a maioria das culturas, tá? Preparo de solo. Então, a raiz ela tem quase 1 metro de profundidade, então a gente tem que ter um preparo de solo bem legal. Então, fazer 2 arações, a primeira a 40 centímetros de profundidade, até 2 meses antes do plantio, principalmente para fazer a correção do solo, né? E uma ou mais gradagens, porque o solo tem que ficar bastante solto, né? Para o sistema radicular se desenvolver. Então, operações com máquinas reduzidas, né, para não compactar o solo, sulco em profundidade de 10 a 15 centímetros de profundidade, e o espaçamento aí entre os tubérculos de semente, entre as plantas, de 70 a 90 centímetros, tá? Vai depender do objetivo aí, daquilo que você vai produzir, a espécie que você vai estar produzindo aí, tá? Mas sulco com 10 a 15 centímetros de profundidade, você vai colocar o tubérculo de semente espaçado aí de 70 a 90 centímetros. Adubação, né? Controlar aí
fazer a calagem, né? E então levar o pH aí entre 5 a 5,5, né? 6, mas olha só, pH acima de 6 ele vai favorecer a sarna comum, que é uma doença aí da planta. Fazer adubação orgânica, né? Como outras culturas, né? Evitando o contato direto com o broto, com a batata semente, né? Então ele tem que estar bem curtido, porque senão vai favorecer o apodrecimento dos brotos, né? Ou a queima, né? Então aquela preocupação que a gente tem com a adubação orgânica normal. Análise química de acordo com a análise de solo, se possível fazer uma análise foliar, né? E evitar aí o adubo deve ser evitar não, né? Deve ser distribuído no sul e misturado, evitar o contato direto com a batata semente, né? Preocupação com qualquer outra semente normal aí, e principalmente essa que a gente tem uma película aí muito mais fina, e aí o contato com o adubo vai prejudicar bastante a batata semente, tá? Então, adubação e calagem normal aí para qualquer cultura. Plantação da cultura, né? O espaçamento entre os tubérculos vai variar aí daquilo que a gente falou lá para vocês, né? De 50, 20, 70, 90 centímetros, né? Entre os tubérculos, né? Você fazer a operação simultânea, você já vai adubar e fazer o plantio, né? Então na mesma operação, plantio é manual, né? Então arado a iveca para cobrir os tubérculos, você vai abrir o sulco com 15 centímetros de profundidade, de 10 a 15 com solo úmido, nunca com solo seco ou encharcado, né? O solo tem que estar úmido, pelo processo de dificuldade de operação, no solo, tanto no solo seco como no solo encharcado, né? A operação mecânica aí é dificultada, e também potência do trator vai gastar muito mais, né? Então depois você vai abrir o sulco, distribuir a batata semente e depois vai cobrir com um arado a iveca, tá? E aí vai jogar, vai tampar aí o sulco, né? Necessidade de batata semente vai depender do tamanho do tubérculo. Então a gente tem aí tipo 1, 2 e 3, né? Então aí a gente tem de 50 a 60 milímetros, de 40 a 60 milímetros, né? E de 4 milímetros. Então, de 5 a 6 centímetros, de 4 a 5 centímetros, menor que 4 centímetros. Então, aí a gente vai ter uma produção aí de 114 caixas de 30 quilos por hectare, tá? Aqui a gente vai usar, aí tem um tamanho aí de 74 caixas, 30 quilos por hectare, tá? E aqui 52 caixas com 30 quilos por hectare. Então, dependendo do tamanho, você vai ter aí uma produção aí de até 30 quilos por hectare, e aqui em caixa, tá? De 30 quilos aí por hectare, que a gente vai ter a necessidade na hora de fazer o plantio da batata semente, tá? Essa é a quantidade que a gente vai gastar aí para produzir 1 hectare, né? Então a quantidade, dependendo do tamanho, a quantidade que você vai ter, você produzir, você ter aí 30 quilos por hectare, tá? Então a gente vai estar usando 30 quilos por hectare de batata semente. Tratos culturais. Então aí a gente vai fazer a montoa,
que é chegar essa terra aqui no pé no caule aqui, né, no colo da planta aí, aos 25, 30 dias, né, do plantio, fazer essa montoura, que é esse camalhão, com cerca de 20 centímetros de altura aqui, para proteger os tubérculos, né, na superfície aí, para evitar que ele fica verde. Então, se tiver contato com o raio solar aqui, ele vai ficar com aquelas manchinhas verdes que a gente vê aí na batata quando a gente vai comprar no mercado. Tá? Então, fazer a montoura. Manejo de plantas infectantes, né? Controle de ervas daninhas, manter a cultura limpa, principalmente nos primeiros 30 a 50 dias, né? Então, fazer o preparo antecipado do solo aí com 2 a 3 semanas antes, né? Da emergência das plantas daninhas. Você vai controlar aí, pode ser meio mecânico, passando aí a grade, né? Ou o herbicidas. Os herbicidas são bastante utilizados aí no controle das plantas daninhas, das plantas infectantes. Tá? Irrigação, que é um outro trato cultural, né? Então a gente não deve ter em excesso para não provocar o apodrecimento dos tubérculos. Então a necessidade hídrica, principalmente no início aí de 60 dias após o plantio, e prolongar até o processo de maturação, que é mais ou menos aí entre 100 a 110 dias. Tá? Chuvas em excesso no final do ciclo dificulta o bom desenvolvimento e provoca o quê? Podridão dos tubérculos. Tá? Não suporta a deficiência hídrica na fase de desenvolvimento vegetativo, né? Mas a sua redução aí no final é interessante, no fim do ciclo aí, durante a colheita. Tá? Então, em locais onde a deficiência hídrica anual é maior que 50 mil, torna-se necessário então fazer o uso da irrigação. Tá? Então é uma planta que precisa bastante aí de água. Tá? Dessecação das ramas, né? Então na época aí dos tubérculos, né? E aí a gente vai fazer o que? A aplicação de dessecantes, então herbicidas de contato, né? Então rápida e total dessecação das folhas sem causar dano aos tubérculos, né? Observar aí a dosagem, né? A época aí de fazer a aplicação, né? A hora que os tubérculos estiver aí já na fase de desenvolvimento de maturação, o horário e a técnica que você vai utilizar, principalmente o horário, né? Evitar aí as altas temperaturas e luminosidade, né? E aí um grande problema é que a gente tem pouco produto registrado aí para batata. Então, produção de batata semente, né? Então na hora que você fazer a desseca, você vai ver aí se a sua produção é para batata semente, manutenção e a qualidade fisiológica e fitossanitária aí da planta, distribuição da parte aérea antes da senescência, fazer bem essa distribuição, indispensável para a manutenção da sanidade aí dos tubérculos semente. Tá? Então fazer a dessecação dessas ramas aí. Época de colheita, né? As hastes secas e os tubérculos com a película firme e brilhosa, né? Então sempre aí 14, 15 dias, né? Umas 2 semanas antes da morte da parte aérea da planta, você já vem e faz a colheita. A colheita ela é manual, semi-mecanizada ou mecanizada, para você retirar esses tubérculos do solo, né? E você pode passar ali o arado e virar elas e colher manualmente ou mecanicamente, tá? Então as colheitas aí elas são separadas, né? Destinadas aí ao mercado aí de alimentação, né? Não realizar a lavagem dos tubérculos, né? Porque essa é uma operação onerosa,
mas também diminui o tempo de conservação. Mas a batata hoje, para alcançar um preço no mercado maior, ela é lavada, tá? Não se recomendaria fazer a operação de lavagem, porque vai diminuir o período de conservação. Mas hoje o mercado exige uma batata lavada, bonitinha, limpinha, tá? Ninguém compra batata aí com solo, tá? Então hoje o mercado está preparado aí para ter uma batata lavada, além de elevar o preço. Comercialização é comercializada aí em sacos, né, de junta ou de polipropileno, aquele telado que a gente chama de rafia, com a capacidade aí de 50 quilos. Tá? Não expor diretamente no sol, no transporte, para evitar o murchamento do tubérculo ou aquela parte verde na batata. Tá? Mesmo depois de colhida, se ela for exposta ao sol, ela vai ficar verde. Tá? Então há uma necessidade aí de você ter batata o ano inteiro da comercialização, né, devido à oferta todo ano. Não há necessidade de armazenamento prolongado, porque o consumo é grande. E a comercialização após a colheita, dependendo como você vai armazenar isso aqui, pode durar até de 15 dias após a colheita. Então a logística aí é muito rápida no processo de colheita e comercialização, chegando no Ceasa ou diretamente no consumidor final, nos supermercados aí, nas gôndolas aí do supermercado, para ocorrer o processo. Então há uma logística bastante interessante, desde da colheita, o transporte e até chegar no consumidor final. Então tá lá, ó. Colheu, comercialização, armazenamento, pode ser refrigerado, 10 graus, né, com umidade relativa aí de 80% a 90%, tá? Umidade relativa do ar. Com ventilação, né? Então você tem aí abaixo, né, na temperatura abaixo de 10 graus, você vai ter um acúmulo de sacarose e açúcares redutores, né? Então aí a batata, na hora de fritar, ela vai ficar escura por causa desse processo de armazenamento inadequado aí. Então armazenamento em locais frescos, bem ventilado, escuro, sem incidência de luz direta, para não ter o esverdeamento aí da película, né, da epiderme aí da batata. Tá? Então recomendo o uso de câmeras frias, tá? No caso de armazenamento, aquilo que a gente já falou para vocês, temperaturas entre 8 a 10 graus, com umidade relativa do ar de 80 a 90%. Tá? Então a batata semente também pode ser armazenada aí entre 3 a 5 graus, com umidade relativa de 80%. Tá? Para depois você fazer o plantio aí, para você segurar essa batata semente antes de levar para o campo. Você pode fazer o armazenamento da batata semente também. Antes do armazenamento, descartar os tubérculos que apresentam rachadura, corte. Então há uma seleção, né, para você evitar aí o contágio aí das outras batatas, né? Então em batatas também, no início de apodrecimento, há uma separação, além da lavagem, você fazer essa separação, né? A batata com corte, com rachadura, com início de apodrecimento, você separa e armazena somente as batatas comerciais. Aqui algumas doenças características aí, né? A requeima, né, que ela é favorecida aí por temperaturas baixas, né, de 15 a 18 graus, né, e alta umidade relativa, com maior de 90%. Tá? Muito destrutiva, né, podendo causar perda total em poucos dias, né, principalmente da parte da folha. A atividade fotossintética
é bem comprometida, né? E também causa aí manchas grandes e escurecimento no caule, tá? Então perdendo toda a atividade fotossintética aí da planta, né? E consequentemente a produção de tubérculo vai ser influenciada, vai ser reduzida, né? Pinta preta, né? Favorecida aí pelo calor, né? Então temperaturas maior de 24 graus e alta umidade também, né? Maior aí que 80% da umidade relativa. Então ataca primeiramente as folhas mais velhas, né? Então vai aparecer aqui as características do pinta preta, reduzindo também o ciclo da cultura e também a atividade fotossintética. E isso aqui é espalhado principalmente pelo vento, tá? Então pinta preta também uma doença bem característica da cultura da batata, perdendo aí a atividade fotossintética da planta. Rhizoctônia, né? É uma doença de solo, né? Onde ele vai permanecer por muitos anos. O fungo produz estruturas aí, os escleróides, tá? Isso aí vocês viram com a professora Alessandra. Não vou dar muito detalhe aqui nas doenças, mas algumas características só aqui que ataca principalmente os brotos, né? Essa doença que é uma doença de solo, produzindo aí os cancros, né? Então vai dar uma forma aí de sarna, né? Esses escleróides superficiais pretos espalham principalmente na batata semente contaminada, e aí se você leva isso para a área, né? Então uma doença bastante interessante que a gente deve estar prestando atenção aí na hora de adquirir a batata semente, tá? Agora, se estiver no solo, não vai ter jeito, os escleróides vão estar lá e eles ficam aí muitos anos, e aí a hora que você coloca a batata, ele vai aparecer, tá? Murcha bacteriana, né? Então favorecida também por altas temperaturas, então na nossa região bastante complicado produzir batata, né? Está presente no solo, em quase todos os solos aí do país, né? E a gente tem já várias raças desenvolvidas aí, principalmente no sul e no sudeste do Brasil, tá? Provoca a murcha da planta, exudação, né? O pus bacteriano, no caso aí dos tubérculos, tá? Então aqui a murcha bacteriana mostrando aqui aquele pulso característico, né, na hora que você faz o teste aqui do copo aqui, né? Então dá para você fazer o teste do copo para você diagnosticar aí essa doença, tá? Então é bastante complicado porque a batata semente já vem contaminada, tá? E aí você tem que fazer esse teste para você não levar aí pro campo. Beleza? Então, falando um pouco mais das solanáceas, a gente falou das cucurbitáceas, né? Agora uma cultura da solanácea, e para vocês aí dar uma estudada aí. Beleza? Um abraço a todos e um ótimo final de semana para todos vocês.